Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nóbrega, eu sou médico administrador e aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistemas de saúde e impacto sobre todos nós, pacientes. Hoje a gente vai falar sobre como obter o Standard Set, um tutorial simples, como obter o Standard Set no site do iTunes. Então a primeira coisa, no próprio Google a gente pode digitar o iChom, I-C-H-O-M, que vem do International Consortium for Health Outcomes Measurement. Aí a primeira opção que aparece já é a do iTunes, na própria busca do Google. Então a gente a gente clica no site do iTunes, que é o iTunes.org. E logo em seguida a gente vai ser redirecionado para o site do iTunes. Então se a gente entrar aqui no site do iTunes com um padrão, ele está todo em inglês, né? Então tem lá sobre as informações, sobre a missão da arte, sobre o tipo de trabalho que são feitos, sobre os standard sets, as séries relacionadas às aulas ao redor do mundo, sobre o iTunes Connect, que é uma rede de implementação dos standard sets, e sobre o desenvolvimento que está sendo feito ao redor do mundo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso tutorial é, pelo próprio Google, a gente pode fazer a tradução do site para o português. Então, aqui algumas coisas vão ficar padronizadas com uma tradução um pouco estranha, mas a gente vai conseguir seguir aqui com o nosso objetivo. Então, aqui tem os banners, né, de entrada, uma plataforma online que reúne a comunidade de saúde baseada em valores, a plataforma para benchmark, as últimas notícias do iTunes, tem artigos, tem a nossa missão, essa parte aqui a gente já comentou no vídeo anterior, né? Então o objetivo do iTunes é desbloquear o potencial de saúde baseado em valor, definindo conjuntos de padrões globais de medidas de resultados que mais importam para os pacientes e impulsionando a adoção e relatórios dessas medidas em torno do mundo para criar valor para todas as partes interessadas. Então aqui essa foto é a foto do Michael Porter, né, que é o professor da Harvard Business School e um dos grandes idealizadores do iTunes. Nosso trabalho, então, como estamos usando a medição de resultados para transformar a saúde, a gente tem aqui na esquerda os conjuntos padrão, que são, na verdade, a tradução do Standard Sets. Então, reunimos equipes internacionais de pacientes, médicos e pesquisadores para definir os resultados que mais importam para os pacientes que vivem com diferentes condições. Tem bastante coisa no site, bastante informação, bastante interessante verificar os vários parceiros ao redor do mundo. É interessante notar que se a gente der uma olhadinha aqui, tem lá MD Anderson, NHS dos Estados Unidos, e a gente tem aqui um hospital que a gente conhece aqui no Brasil, que é o Sírio-Libanês. Então é bastante legal saber que a gente tem aqui algumas referências no Brasil que já estão adotando, né, hospitais como o HCOR, Hospital Sírio-Libanês, que já estão adotando os standard sets do iTunes. Então a gente tem 39 conjuntos padrão de acesso aberto publicados, então são 39 standard sets nesse momento. Momento a momento eles estão colocando mais standard sets. 650 organizações provedoras têm parceria com o iTunes. Provedores seriam hospitais, clínicas, serviços de saúde que oferecem serviços de saúde já estão usando esses standard sets. E 33 países ao redor do mundo todo então já estão usando o iTunes. Então tem recursos, boletim de notícias, programas de parceria, é bem completo, vale a pena dar uma olhada. Mas hoje a gente vai focar aqui nos standard sets, que na tradução automática do Google ele coloca como conjuntos padrão. Então no item exibir conjuntos padrão, a gente é redirecionado para uma página que tem os standard sets de A a Z, né? Então aqui já está a tradução automática aqui do iTunes. Então, conjuntos padrão, comece a medir os resultados que mais importam para os pacientes. A gente pode ordenar aqui de A a Z, né? Entender a metodologia, a gente pode clicar em cada um desses itens, né? E a gente ser redirecionado, tem vídeo explicativo de como fazer a parceria médico-paciente, a abordagem multidisciplinar, as lideranças internacionais. Bastante interessante. Vamos voltar lá para os standard sets, que o nosso objetivo é abrir um dos standard sets disponíveis. Então, a gente olhando então aqui, voltando no site, os guias de referência do conjunto padrão, folheto e dicionário de dados e comunicados à imprensa foram transferidos para o iTunes Connect e ainda estão disponíveis gratuitamente. Faça login e registre para obter
acesso a recursos Artium ilimitados com um único clique de um botão. Então aqui vamos escolher uma das doenças, né, uma das patologias, né, porque lembrando que o Artium, o desfecho ele é específico para cada condição médica, né? Então a gente precisa escolher uma das doenças, uma das condições clínicas de acompanhamento. A gente tem aqui uma listagem grande, então são 39, né, standard sets. E aqui vamos lá, tem a fibrilação arterial, diabetes, paralisia facial pediátrica, anomalias congênitas, artrite inflamatória. Então a lista é grande, são 39 itens. Eu vou rodar só para a gente verificar algumas, né? Então é interessante notar como que é abrangente, ao mesmo tempo tem o acompanhamento de doenças que são bastante prevalentes na população, não só no Brasil, mas ao redor do mundo todo, né? Então a gente consegue checar aqui os itens que a gente tem e a gente vai escolher um item específico, que é o de diabetes. Então entrando aqui no item de diabetes, vamos optar pela tradução automática, né? Então a gente vê aqui que tem esse standard set específico de diabetes, ele está concluído e harmonizado, então no sentido de que ele já está finalizado e a gente pode utilizar com o standard set que está sendo mostrado aqui. E o conjunto padrão do Artium para adultos que vivem com diabetes tipo 1 e 2 é o resultado do trabalho árduo de um grupo de médicos especialistas em medição em pacientes renomados. É nossa recomendação dos resultados que mais importam para as pessoas com diabetes. Pedimos a todos os provedores em todo o mundo que comecem a medir esses resultados para entender melhor como melhorar a vida de seus pacientes. Então, avaliando via RU5, avaliando via Pago, avaliando via PHQ9, implementar com Artium, receber as atualizações, documentos e recursos. Então, aqui do lado a gente pode fazer os downloads dos standard sets propriamente ditos, tanto do guia de referência de diabetes quanto o dicionário sobre diabetes. A diabetes, um conjunto padrão de resultados centrados na pessoa para diabetes mellitus, resultado de uma abordagem internacional unificada e folheto de diabetes. Vamos começar com o primeiro aqui. Quando a gente entra, ele vai pedir um login e senha. Se a gente não conseguir obter, se já você não tiver esse login e senha, na verdade é só a gente se juntar e fazer o cadastro. No em português, aqui na tradução automática, está como juntar. Se a gente clicar em juntar aqui, que seria o join em inglês, ele nos coloca aqui para fazer o cadastro. É só fazer o cadastro com seus dados pessoais e colocar em inscrever-se. Como a gente já tem o login, a gente vai colocar então guia de referência para diabetes e vai colocar o login e senha. Vamos entrar então no standard set de diabetes. Quando a gente entra no Artium Connect, né? Então a gente tem o profile, membership, a gente tem algumas interações que a gente pode ter dentro do Artium Connect. Então vamos verificar aqui e vamos para o standard sets propriamente dito. A tradução automática, aqui ele coloca como conjunto padrão, que seria o standard sets. Então clicando em conjuntos padrão, a gente tem os standard sets e você precisa fazer o login no Artium Connect para visualizar todos os nossos recursos de conjuntos padrão. Se você ainda não é membro, clique aqui. Então é só se cadastrar ali, você tem a informação. Então vamos novamente identificar diabetes aqui. E agora a gente vai fazer o download, agora que a gente já está logado. Então aqui a gente tem um formato PDF, tem 57 páginas. O standard set de diabetes é como se fosse um livro mesmo, né? Então é muito bem produzido. E ele tem a introdução. Aí esse texto aqui, esse guia, ele está em inglês. Aí é possível, obviamente, fazer a tradução utilizando alguns programas de tradução de PDF, né? De arquivos de texto. Mas o que eu gostaria de mostrar são as partes aqui que são as medições propriamente ditas. Então vamos dar um exemplo aqui do diabetes. A gente tem os standard sets para diabetes em adultos. E aí, para fazer o ajuste de risco, a estratificação, tem algumas informações importantes que são preconizadas que sejam medidas. Por exemplo, para todos os pacientes aqui, essa primeira coluna, né, é medido
feitas medições, que estão nessa segunda coluna, o tempo com que elas são feitas. Algumas são feitas só no início, outras são feitas anualmente. E a gente tem a fonte da informação, se é com o médico clínico, a equipe clínica que está fazendo assistência desse paciente, ou se é reportado diretamente pelo paciente. Então é interessante verificar que essas informações são fundamentais de serem pedidas, de serem solicitadas, né, para a gente fazer posteriormente estratificação de risco dos diferentes grupos de pacientes. Então, esses daqui são os case mix variables, que seriam as variáveis para compor o case mix e comparar grupos que são iguais, né, entre si. E aqui a gente tem os outcomes propriamente dito. Então, a patient population ali, a gente tem o controle do diabetes, os eventos agudos, as complicações crônicas, os serviços de saúde, a sobrevivência e os resultados, os desfechos reportados pelos pacientes. Então, a gente verifica aqui na segunda coluna, né, o controle glicêmico, a gente verifica a presença ou não de eventos agudos, então cetoacidose diabética, hipoglicemia, aí o timing com que é feito a medição desses eventos, né, no início e a cada 6 meses ou anualmente, e qual que é a fonte de registro, se é clínico ou se é do próprio paciente. Então aqui dá para ter uma ideia do tipo de variável que é utilizada como medição dos resultados, dos desfechos que importam para o paciente. É interessante notar que esses desfechos são internacionais, né? Então são padronizados internacionalmente e que obviamente cada serviço de saúde vai poder implementar vários outros desfechos além desses e implementar outros case variables aqui além dessas para fazer ajuste de risco. Entretanto, esses que estão sendo sugeridos aqui nesse documento são as variáveis mínimas a serem medidas. Então é a sugestão que, caso algum serviço vá utilizar outras variáveis, que no mínimo marque essas e além dessas faça o seu detalhamento de especificidade local mediante necessidade, mas no mínimo que meçam essas. É bastante interessante notar que a gente tem aqui um guiazinho do tempo, né? Como que é feito o acompanhamento desses pacientes através de questionários. Então a gente pode ver ali simbolizado no começo pelo baseline, que a gente tem algumas medições, né? Que são feitas parte pelo paciente, parte pela equipe de saúde, e aí depois são feitas depois de 6 meses, depois de 1 ano, depois de 8 meses, depois de 2 anos e continuamente. Então é bastante interessante notar que todo o Standard Sets tem uma linha do tempo mostrando o que e quando vai ter que ser feita as interações. E aí continua, né, as orientações sobre como obter e como fazer a medição de cada um dos outcomes, as padronizações. É um guia bastante detalhado. A importância de fazer os processos, né, de preparação, a medição e a escalabilidade do projeto, né, em cada serviço. Então o Standard Sets ele é bastante completo, esse guia, e tem bastante informação aqui a respeito de como obter as informações, o que medir, né, e como fazer o controle inclusive do banco de dados aqui. Então, por exemplo, a gente consegue verificar como seria a construção no banco de dados dos serviços de saúde que está começando a medir os desfechos em saúde. Então esse é o Standard Set de diabetes. A gente tem várias outras páginas, mas a ideia de como fazer o download é essa, né? Então você pode obter o PDF aqui pelo cadastro simples no site, e você tem outros documentos aqui, né? A gente tem um dicionário sobre diabetes que acaba abrindo um outro documento, uma planilha mostrando as informações e como que deve ser feita a mensuração das informações. Então já vem tudo detalhado e pré-feito para ser implementado. E a gente tem também o artigo no qual foi feita essa publicação e a padronização foi validada, né? Então, um artigo científico que validou esse Standard Set. Então, ele é open source, então é bastante legal a gente verificar que
existe uma padronização, né, um conjunto padrão de resultados centrados na pessoa para diabetes mellitus, resultado de uma abordagem internacional unificada. Então aqui nessa revista, né, na Diabetic Medicine, foi publicada essa validação do Standard Set que a Artion está propondo. E aí a gente tem também um folheto de diabetes, um folheto de divulgação do Standard Set mesmo, mas como um guia básico do que é o Standard Set, né? E é bastante interessante o círculo mostrando, né, um resumo do que é medido como eventos agudos, que a gente pode ver na direita, cetoacidose diabetes, hiperglicemia, as complicações crônicas, micro e macro, complicações vasculares, complicações do sistema nervoso, o tratamento das complicações, a sobrevivente, o status vital, o serviço de saúde, né, quanto foi a utilização desse serviço, e as barreiras financeiras para o tratamento, o controle do diabetes com controle glicêmico, e os Patient Report Outcomes, que seriam os desfechos reportados pelo paciente, o bem-estar psicossocial, o estresse relacionado ao diabetes e a depressão. Então aqui é um grande resumo, mas que acaba sendo bastante importante. Os sponsors, que são os patrocinadores desse Standard Set do Artion. O Artion tem patrocinadores quando alguma instituição quer fazer um Standard Set específico, ela pode patrocinar a realização do Standard Set. Nesse caso a gente tem o Imperial College London Diabetes Center de Mubadala, né? Company foi um patrocinador, e o JDRF, Improving Lives Curing Type 1 Diabetes. Aqui a gente tem a equipe de cientistas e clínicos que validaram em várias partes do mundo o Standard Set. Então, retomando aqui, então é relativamente fácil entrar no site da Artion, fazer o login, fazer o cadastro e obter os Standard Sets. Vale tanto o Standard Set pro caso de diabetes, esse mesmo caminho vale para vários outros Standard Sets que a gente tem. Então, qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, a gente está à disposição para fazer próximos vídeos mostrando. Mas assim, já tem bastante informação preparada aqui no site da Artion, ele é bastante rico para a gente poder implementar na prática. Então era isso que a gente queria mostrar hoje, e fica com a gente aí, se gostou do conteúdo, se inscreve que a gente vai trazer novas informações em breve.